literalmente, o que eu acabei de ler? Olha, rapaziada, eu acho que Boa Noite Pum Pum é um mangá que me recomendam desde a criação desse canal. E eu sempre tive muita preguiça de ler, de ver qualquer coisa dessa obra. Porém, recentemente eu fui dar uma olhada e... meu Deus, vai ser até difícil fazer graça nesse vídeo, porque eu terminei de ler o mangá, o único sentimento que eu tive foi ficar sentado num canto do meu quarto chorando baixinho. Esse é um mangá que eu me arrependo de ler em alguns sentidos, não porque ele é ruim, porque ele não é, muito pelo contrário, o bagulho é sensacional, mas é por conta do jeito que a história funciona, tá ligado? Tipo, ele não é visualmente tenebroso que nem um mangá do Junji Ito, ou ele não vai emocionalmente abalar que nem um homúnculos da vida. É a junção dessas duas coisas, mais o realismo absurdo que essa obra tem. Bom, aqui a gente vai estar acompanhando a vida do Pum Pum, esse moleque que é representado por esse passarinho fudido aí. Não só ele, como toda a família dele é representada desse jeito mais simples, isso pra gente conseguir se colocar na pele do personagem, tá ligado? É pique quando você joga algum jogo que o personagem não fala uma palavra, tá ligado? Fica mais fácil de se relacionar com ele. Bom, mas o mangá começa extremamente clichê, com o Pum Pum se apaixonando pela Aiko, uma mina que tinha sido recém-transferida pra escola dele, e ela era uma mina no mínimo peculiar, já que os papos dela era sobre a destruição eminente da Terra, que os seres humanos estavam planejando colonizar outras estrelas e planetas, que pra uma criança é bem esquisitinho. Mas o Pum Pum não tava nem aí, aquilo ali foi amor à primeira vista, apesar do Pum Pum não entender muito bem o que é o amor ainda. Porém, esse comecinho bonitinho é completamente destruído, já que no dia seguinte o Pum Pum acorda com a cena do seu pai tendo ido pra cima da sua mãe. E por mais pesado que isso seja, o Pum Pum não se abala muito com a situação, já que ele não gosta muito da mãe dele e nem a mãe dele gosta muito dele. Ter o Pum Pum é algo que a mãe dele sempre encarou com ter perdido a própria vida, tá ligado? Com ter sacrificado as vontades dela pra criar um filho, que ela não queria tanto. O pai do Pum Pum é afastado dele depois desse incidente, e enquanto a mãe dele tava no hospital, quem toma conta do Pum Pum é o tio dele, o Yuichi, que é esse maluco meio hippie das ideias aí, mas vamos parar por aqui que isso tá simples demais. Uma coisa sobre Boa Noite Pum Pum é que ele não é um mangá mais linear e simples, tá ligado? Os personagens não são só um estereótipo do que eles são apresentados, a história vai desenvolvendo todos eles de maneira muito profunda. Além de que, outra coisa pra gente ressaltar sobre os personagens dessa obra é que todo mundo, de alguma maneira, é um saco de merda. O próprio Pum Pum, que por mais que ele pareça um moleque simples, bobinho, ele fala com uma coisa que ele chama de Deus, que é essa belezura aí. Só que o Deus na cabeça do Pum Pum não tá ali pra motivar ele, aconselhar, nem nada do tipo. Ele sempre tá botando o Pum Pum pra baixo quando ele tem oportunidade, e quando alguma coisa acontece ali mais pesada, Deus tá ali do lado do Pum Pum pra falar: isso aí, Pum Pum, aproveita a oportunidade, mira nos olhos. Durante a história inteira, o Pum Pum tá sempre nesse meio termo entre ser um moleque normal e ser um completo de um psicótico. A mesma coisa acontece com os pais do Pum Pum. A mãe dele, como eu tinha dito, ela não queria ter tido o Pum Pum, ela queria ter uma vida só pra ela se arrepende das decisões que ela tomou, do casamento que ela teve, principalmente porque o pai do Pum Pum era um cara mais relaxado, meio vagabundo, que não se importava com o trabalho, ficava xingando a mãe dele à toa, apostava, mas mesmo sendo um completo filho da puta, o pai dele ainda se esforçava pra criar o Pum Pum de um jeito legal, ele queria agradar o moleque de um jeito ou de outro. Tanto que naquele dia que ele foi pra cima da mãe do Pum Pum, o que realmente aconteceu é que ela tava de saco cheio e tava planejando mandar o Pum Pum de base e depois ela mesma. E o pai dele, no desespero, só querendo parar aquela situação, fez o que ele fez. O tio do Pum Pum, o Yuichi, acontece a mesma coisa. Ele não é um vagabundo aleatório que não faz nada por opção. Ele na verdade é um artista que trabalhava dando aula numa loja de cerâmica. Só que certo dia, quando a filha de uma das suas alunas coagiu um dos professores a martelar a cara da mãe da menina porque ela odiava a própria mãe, aquilo deixou uma culpa enorme nas costas do Yuichi, porque ele sentia que ele tinha culpa sobre aquele crime, já que ele também tinha se envolvido com essa garota, mesmo ele tendo namorada e mesmo ela sendo menor de idade. Boa Noite Pum Pum é um mangá que aborda a vida corriqueira de vários personagens, não só da família do Pum Pum, amigos dele também, só que são vidas de pessoas que não só erraram, elas erraram muito, irmão. E por mais que muita gente em Boa Noite Pum Pum dê a volta por cima,
Não é o caso com todos os personagens. Bom, a relação do Pum Pum e da Aiko se resumia nela querendo fugir pra longe e o Pum Pum não sabendo o que fazer, porque ele não queria fugir, mas ele também queria ficar com ela porque ele realmente amava a mina. E o motivo dela querer fugir era por conta da sua mãe, que ela era completamente fanática numa religião. Religião essa que tem como deus um patinho. Boa Noite Pum Pum é meio nonsense. E o fanatismo da mãe da Aiko é tão longe que qualquer escola que ela fosse transferida, ela era tratada como uma esquisitona, porque a mãe dela ia de porta em porta vendendo os produtos do jeito mais esquisito possível. Sem contar que ela era uma mãe bem filha da puta, mas já a gente fala disso. Um ponto de virada bem importante na relação da Aiko e do Pum Pum e na vida deles no geral é quando eles voltam a se falar depois de anos afastado e ela explica pra ele o que ela entende por paixão. Pra Aiko, ela quer uma pessoa que esteja disposta a jogar a vida inteira dela fora por ela, literalmente. Já que quando ela era criança, ela queria ser uma atriz, uma modelo, alguma coisa que chamasse o máximo de pessoas, de atenção pra ela. Porém, isso mudou. Agora ela só precisa de uma pessoa assim, uma pessoa disposta a fazer tudo por ela. E quando ela conseguir alcançar isso, ela nem se importa o que vai acontecer com a própria vida dali em diante. Anos e anos então se passam, o Pum Pum começa a tentar fazer um mangá com uma minazinha, ele vira aquele anjo do evangelho. Porém, o mais importante aqui é que ele reencontra a Aiko. A relação deles então retomam, eles nunca foram tão próximos quanto eles estão sendo agora, mas isso aqui tá longe de ser um final feliz, tá, rapaziada? Ela mais do que nunca queria fugir, e pro Pum Pum esse era o momento certo. Eles já eram bem mais velhos, eles conseguiam se virar sozinhos, então eles decidem que eles vão meter o pé dali. Só que antes disso, a Aiko queria se despedir pra mãe dela, falar-lhe que ela vai embora, não sei o que. E malandro, essa cena aqui, ela parece uma boss fight de Dark Souls. Tudo é escuro, denso e a mãe da Aiko é completamente desequilibrada, irmão. Já que pra ela, a Aiko era filha dela e deveria ser filha dela pro resto da vida. Ela deveria ficar ali em casa cuidando dela até os últimos dias de vida. E ela era tão desequilibrada a ponto de que se a Aiko não fosse ficar com ela não ia ficar com mais ninguém. Ela parte pra cima da Aiko com a facosa e acerta bem na barriga da mina, mané. E o Pum Pum assistindo isso, ele pensa que aquele era o momento. Ele foi chamado de covarde pela Aiko, por Deus, ele sempre tava evitando as coisas a vida dele inteira, mas agora era o momento de confrontar. E é isso que ele faz, mandando a mãe dela de base. Desse momento em diante, o Pum Pum não é mais aquele bonequinho, tá ligado? Ele toma uma forma mais humana, com essa cabeça toda distorcida aí. Porque o mangá não quer que você se relacione mais com esse personagem. Ele não quer que você se coloque na pele do Pum Pum mais, porque agora ele virou uma coisa horrível, tá ligado? Essa forma do Pum Pum já apareceu antes desse evento aqui acontecer, a diferença é que agora ela é definitiva. Eles então fogem junto, mesmo a Aiko tendo uma ferida enorme ali na barriga, porque isso não importa, mané. Agora eles estão do jeito que ela sempre sonhou. Os dois ficam vagando pra bem longe, até chegar um momento ali que eles param numa praia e o Pum Pum decide que ele vai mandar a Aiko de base ali e naquele momento, já que ela mesmo tinha dito ela não se importava o que acontecesse com a própria vida depois disso. Porém, o Pum Pum decide voltar atrás, fala que eles vão se casar, não sei o que. Mas eu acho que nem importa muito eu falar sobre isso daqui, porque momentos depois a Aiko vai de Doki Doki Literature Club na frente do Pum Pum. Que quem entendeu, entendeu. Depois disso, o Pum Pum continua vagando por mais um tempo, completamente sozinho e vivo de alguma maneira, já que ele também estava completamente estourado, mas não demora muito tempo até ele ser pego pela polícia e eles confrontarem os seus crimes. E o mangá termina com uma nova aluna sendo transferida para uma nova escola, repetindo assim um ciclo que talvez vai ser muito bom ou talvez vai ser uma desgraça completa. Olha, talvez eu não tenha conseguido colocar em palavras o quão desconfortável esse mangá consegue ser, tá ligado? Se você aí que nem eu nunca leu Pum Pum porque tinha preguiça, achava que era uma história de autoconhecimento, que nossa, super fofinho, não. Ele não é isso. Assim, Boa Noite Pum Pum não é um mangá pra todo mundo por vários motivos, tá ligado? Mas tem dois que eu acho principal. Que assim, a arte de Boa Noite Pum Pum é maravilhosa, tá ligado? O mangá é fabuloso, só que ele é muito sem sentido. Sim, a gente tem diversas pessoas normais que parecem titãs de Attack on Titan. Tem esse personagem aqui que eu nem falei sobre ele porque eu não preciso nem explicar, né? Vocês conseguem enxergar. Então, ou tu vai ler o mangá e cada página que tu virar, tu vai ficar pensando, meu Deus, por que eu tô lendo isso?
ou você vai se relacionar com a história de algum dos personagens e, meu Deus do céu, aí o bagulho fica tenso. Nem tudo em Boa Noite Pum Pum é um final triste, tá ligado? Vários personagens conseguem dar a volta por cima de alguma maneira, o próprio Pum Pum acontecem mais coisas com ele do que eu disse aqui, mas ainda assim, o jeito com que a obra lida com esses temas pesados e o jeito com que ela mostra tintim por tintim do desespero, da agonia dos personagens, meu Deus, mané. É nesse ponto que eu digo que eu me arrependo de ter lido essa obra. Não porque ela é ruim, nem nada do tipo, mas sim pelo jeito realista com que ela aborda essas paradas. Sinceramente, pra mim, não foram só histórias. Algumas coisas que eu vi no mangá aconteceram com pessoas próximas a mim, quase que palavra por palavra. E eu te adianto, irmão, nenhuma delas traz boas memórias. Boa Noite Pum Pum é um mangá que sabe despertar sentimentos, traumas, e assim, por mais que a gente tenha algumas coisas felizes, alguns personagens se resolvendo, sinceramente, os traumas que acontecem na obra conseguem ofuscar completamente as coisas boas. E comentários do diretor aqui, eu acho muito engraçado a junção do realismo com o nonsense nessa obra, tá ligado? Do mesmo jeito que Boa Noite Pum Pum consegue ter uns personagens completamente esquisitos, sem nenhum motivo aparente, nos momentos que ele se leva a sério ou quer falar algum tema mais pesado, ele é o mais detalhista possível. Isso sem dúvida é algo que dá uma continuidade meio diferente pra obra, tá ligado? Mas isso foi Boa Noite Pum Pum. Meu Deus do céu, fazia tempo que eu não falava sério de um mangá aqui no canal. Vou ler Hajime no Ippo pra relaxar. Bom, rapaziada, finalmente falei de Boa Noite Pum Pum aqui, um mangá que vocês me recomendavam demais. Agora tá aí, tá pago. Deixa outro mangá que vocês querem que eu traga aqui no cenário parente. Mas por hoje chega, eu vou ficando por aqui. Só que antes eu quero agradecer aos digníssimos, os membros do canal e, é claro, os meus amores, os marcados pelo estigma, que são a Pelastriz, o SGGRT, o Porra Games, o Gabriel Campos Dourado, o Gabriel Rodrigues, o Planeta X, o AlPZ, o Barista, o Mad Dog X, o Fufu, o Biero Brando, o Shaolin do Sertão, o Kuto, o Charas, o Ivan Gatti, o Nilo P12, o Sodapoc, o Carlos Okarensky, o Shibaliano, o Adeilton Ferreira, o Mr. Winters, a Karim Meime, o Caos, o Laza, o Johnny, o Roderick o Panda, o Abobrinha, o Joaka, Useless and Sinful, o Daniel Dil, o Tikatari, o Akumayoi, o Lauli, o Ruben, o Matheus, o Félix com F, o Aluka Moshi, o Anderson Silva, o Ruivo Esquisito, o Sassagueiro, o Richard Canter, o Pedro Peredoggers, o Pedro Ribeiro, a namorada do Porra Games, o Ryuzo Ken, o Jean Lennon, o Cafeína Líquida, o Charas, o Shai, o Meu Pai Me Batia e o Roberto Lazarotto. Muito obrigado, rapaziada, por me apoiarem aqui nesses conteúdos bizarros que eu trago. Meu Deus do céu, é cada obra que eu tenho que ler, que ainda bem que eu tenho o apoio de vocês. De verdade, isso faz muita diferença aqui pra mim. Obrigado, gente, de coração. Mas por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau. Foi extremamente mais rápido, 36 minutos.